Filipenses capítulo 1, no versículo 6. E a gente vai ler na nova tradução da linguagem de hoje. E nós estamos na parte 4 e última da nossa série O Casulo, a última parte de 3 que tivemos, essa é a quarta da nossa série O Casulo. E esse foi o texto base que a gente tem usado até hoje. Filipenses 1,6, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela não é somente um livro histórico, ela não é somente algo que fala sobre o passado, mas ela é real, ela é presente, ela realmente consegue entrar na nossa vida e nos transformar, nos desafiar, e por isso nós te damos a glória, e é isso que nós queremos hoje, ser transformados, ser desafiados pela tua palavra, em nome de Jesus. E todo mundo que crê diz amém. A partir desse texto a gente entende algumas coisas, que Deus é quem inicia o trabalho, ou seja, o casulo. Quando a gente fala sobre o casulo, ou seja, esse tempo de transformação, esse tempo de metamorfose, esse tempo de mudança, a gente entende que é Deus que inicia isso. Por que é Deus que inicia isso? Porque Ele é o principal, Ele é a pessoa principal interessada no nosso progresso, Ele é a pessoa principal interessada na nossa maturidade. Ele não quer que a gente viva como bebês, mas Ele quer que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente amadureça, que a gente desenvolva em tudo aquilo que Ele nos criou para ser. Ele diz, aqui o autor ele fala, pois estou certo que Deus que começou, não é o diabo, não é as circunstâncias, é Deus que começou essa boa obra em mim, essa boa obra em você. E a gente passa a entender que, porque Deus começou, então é algo bom. Ao longo da série, algumas pessoas estavam tendo a impressão de que casulo é algo negativo, que casulo é sofrimento. Deixa eu te falar uma coisa, casulo é algo maravilhoso, casulo é um presente de Deus para nós, porque se não fosse o casulo, a obra de Deus, o trabalho de Deus na nossa vida não poderia acontecer. Então, é Deus que inicia, e esse algo que Deus inicia é algo bom. Eu vou ler para você o que está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas. Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas. Não é que Deus faz todas as coisas, não é que Deus traz todas as coisas, mas Deus age em todas as coisas. Até o mal que vem, Deus age para nos trazer o bem. Até as circunstâncias negativas que acontecem, Deus age para trazer o bem. Deus está interessado no nosso bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, Deus iniciou o casulo na minha vida, na sua vida, esse tempo de melhoria, esse tempo de transformação, esse tempo de metamorfose. Se Deus iniciou, então é algo bom, por mais que talvez as circunstâncias sejam ruins, por mais que talvez os sentimentos sejam ruins, a obra que Ele está realizando é algo bom. E não somente Deus iniciou, não somente é algo bom, mas também é um trabalho contínuo. No texto de Filipenses a gente vê que ele vai continuar. Até quando? Até o dia do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ou até o dia que eu morrer, ou até o dia que Jesus voltar. É contínuo, não para. Continuamente Deus está trabalhando e quer trabalhar em mim e em você. E Ele quer nos levar a crescer, Ele quer nos levar a amadurecer, Ele quer nos levar
a um nível mais perto de imagem e semelhança com o seu Filho, Jesus Cristo. Você está comigo até aqui? E aí a gente conversou sobre esse processo do casulo. O processo do casulo se inicia no primeiro dia sobre conhecer quem eu sou. Ser sincero sobre as minhas lutas, sobre os meus pecados, sobre as minhas dificuldades. Quando eu reconheço quem eu sou, onde eu estou, eu posso então reconhecer que Deus, Ele é perfeito. Enquanto eu sou imperfeito, Deus é perfeito. Enquanto eu sou fraco, Deus é forte. Enquanto eu sou inconstante, Deus, Ele é constante. Quanto mais eu reconheço quem eu sou em sinceridade, mais eu me viro para Deus, mais eu olho para Ele e digo: Deus, eu preciso do Senhor. E aí se inicia o processo do casulo. A gente falou sobre conhecer, a gente falou sobre confiar, foi o segundo domingo. Ou seja, quando eu passo a conhecer o caráter de Deus, eu passo a confiar na palavra de Deus, na presença de Deus, nas promessas de Deus. E é esse processo de confiar que me leva a me jogar nos braços dele, que me leva a me deleitar na boa obra dele. E domingo passado, se você estava aqui, a gente conversou sobre caminhar. Ou seja, enquanto eu espero a obra de Deus, eu não espero parado, eu espero servindo, eu espero obedecendo, eu espero indo para frente. Eu sim estou esperando Deus completar a obra em mim, mas isso não significa que eu estou parado, que eu estou imóvel, que nada está acontecendo. Não, enquanto Deus está trabalhando em mim, eu posso sim, pelo poder dele, trabalhar para ele, servi-lo, amar outras pessoas. E hoje a gente vai conversar sobre continuar. Então os 4 Cs do casulo: conhecer, confiar, caminhar. E hoje a gente vai conversar sobre continuar. Eu quero te encorajar a anotar. Anota aí no teu celular, anota em um caderno, anota no braço do teu vizinho e tira uma foto, anota em qualquer canto, mas anota. Por quê? Porque quando a gente anota, é uma questão de didática, você grava mais. E quem sabe Deus fala contigo hoje e daqui a uma semana você nem lembra. Quando está anotado, você pode rever e você pode crescer a partir disso. Então, hoje, continuar, vamos ler Romanos no capítulo 5, versículos 3, 4 e 5. Romanos 5, de 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos no capítulo 5 ainda aí, coloca no versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, a gente não é que a gente vai olhar para a tribulação e vai dizer: tribulação, yes! Não, mas que durante a tribulação, durante o tempo difícil, a gente vai poder dar glórias a Deus e poder nos lembrar que até nos tempos difíceis, Deus está trabalhando em nós, que até nas situações desafiadoras, Deus continua sendo por nós, que até nos momentos em que a gente não consegue ver a luz no fim do túnel, Deus está com a gente no túnel. A gente pode confiar e nos alegrar na tribulação. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz, ou seja, o casulo, ou seja, esse processo produz algo bom. Por que que o casulo é bom? Porque ele produz algo bom. Por que que o tempo do trabalhar de Deus na minha vida é bom? Porque produz algo bom. Precisamos então, 3 coisas, precisamos então continuar com perseverança. A primeira coisa que esse casulo, esse processo, Deus produz em nós através do casulo, a gente precisa aprender a continuar com perseverança. A partir desse texto, a gente entende que querer desistir é normal. Eu e você, todos nós, em algum momento, nós já quisemos desistir. Não somente quisemos desistir, como nós, em alguns momentos, talvez, nós desistimos. Desistir, gente, é normal.
perseverar é só para quem passou pelo casulo. O casulo, ele gera essa resiliência. O casulo gera essa casca grossa. O casulo gera essa qualidade maravilhosa chamada perseverança. É por isso que eu não olho para o casulo de uma forma negativa. Eu olho para o casulo e eu digo, caramba, o casulo, caramba, o trabalhar de Deus na minha vida, o moldar do caráter de Deus na minha vida vai gerar algo. E esse algo se chama perseverança. Perseverar. Quando tudo diz para eu parar, eu vou perseverar. Quando todas as pessoas dizem para eu desistir, eu vou perseverar. Quando todos os meus sentimentos e emoções mandam eu parar, eu digo, eu vou perseverar. Por quê? Porque eu passei pelo casulo. Eu sei a obra que Deus fez na minha vida. Eu sei o trabalho que o Espírito Santo tem feito no meu coração. Por isso eu não paro. Por isso eu persevero, por isso eu continuo. Por quê? Porque eu passei pelo casulo. E porque eu passei pelo casulo, eu posso continuar com perseverança. Paulo nos encoraja em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17. Ele diz, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Olha isso. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão o quê, gente? Estão o quê? Estão o quê? Fala como se você tivesse acordado. Estão o quê? Produzindo as circunstâncias. Deus trabalhando através das circunstâncias está produzindo. Deus trabalhando através das situações está produzindo. Ei, Deus está produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que eles. É isso que gera perseverança. É saber, meu irmão, está doendo, mas sabe de uma coisa? Essa dor Deus pode usar para construir algo eterno. Essa circunstância Deus pode usar para construir algo eterno. Agora vamos lá, a gente precisa entender o contexto que Paulo, o autor aqui, ele fala sobre esses sofrimentos leves e momentâneos. Eu sou super encorajado por isso. Porque às vezes a gente olha e diz assim, é porque Paulo não sabe o que é que eu estou passando. Quem escreveu isso não tem noção do que eu estou passando. É porque você nunca ouviu minha história. Se eu contar para o carroceiro, até o burro chora. É aquela história de que, é isso, é aquilo outro, é drama, é problema, é situação. Vamos ver a perspectiva de Paulo ao falar sobre sofrimentos leves e momentâneos. Ele conta o que são para ele esses sofrimentos leves e momentâneos. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 24. Vamos ver os sofrimentos leves e momentâneos de Paulo em 2 Coríntios, a partir do capítulo 11, a partir do 24. Diz assim, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Então, em 5 ocasiões diferentes, ele recebeu 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, ou seja, os não-judeus, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, ou seja, sem comer, suportei frio e nudez. Esse é o contexto que ele diz, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Sabe por que Paulo podia perseverar? Porque Paulo tinha passado
pelo casulo. Sabe por que que Paulo podia olhar para as circunstâncias e dizer, essas circunstâncias não são nada? Sabe por quê? Porque ele tinha passado pelo casulo, e o casulo tinha gerado nele essa resiliência, essa perseverança, esse sentimento de dizer, não importa o que possam fazer a mim, Deus está fazendo uma boa obra em mim, e nada vai parar essa boa obra de Deus na minha vida. Jesus, ele nos encoraja nesse pensamento, quando ele diz lá em Mateus 24:13, ele fala sobre perseverança, ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe, igreja, começar é maravilhoso, mas é perseverar que separa as pessoas que passaram pelo casulo daquelas que não passaram pelo casulo. Todo mundo começa, mas continuar, perseverar, meu Deus, como nós precisamos de uma obra de Deus na nossa vida, para que a gente continue, para que a gente persevere. E onde é que essa obra acontece? É dentro do casulo. É nesse período de casulo. É nesse período, é nessa época que podem durar semanas, meses ou anos. Mas é nesse período que Deus está gerando em nós uma coisinha chamada perseverança, uma coisinha chamada resiliência, uma coisinha que é da parte do caráter dele, porque Deus não desiste, Deus não abre mão, Deus não volta atrás, e Ele deseja que nós, os seus filhos, sejamos iguais a Ele. Ele quer gerar em nós essa perseverança, Ele quer gerar em nós essa resiliência. É por isso que eu não olho para o casulo como algo negativo. Eu olho para o casulo e digo, Deus, até nesse momento de dor, Deus, até nesse momento, o Senhor está gerando em mim algo que ninguém vai poder tirar de mim. E esse algo é a perseverança, esse algo é a resiliência, esse algo é o continuar apesar das circunstâncias. Segunda coisa que eu e você precisamos continuar, além de continuar com perseverança, a segunda coisa que nós precisamos é continuar com caráter aprovado. Com caráter aprovado. Deixa eu te fazer uma pergunta, e aí você seja muito sincero. Quem aqui quer ser aprovado? Diz assim, Lucas, eu quero ser aprovado. Levanta a sua mão, diz assim, Lucas, eu quero ser aprovado. Agora deixa eu te contar uma coisa, como é que a gente pode ser aprovado? Somente quando nós formos provados. Como é que você é aprovado no vestibular? Você faz uma prova de vestibular. Como é que você é aprovado em um concurso? Quando você faz uma prova de concurso. Quando a palavra de Deus lá em Romanos fala sobre caráter aprovado, ele está falando de um caráter que foi o quê, gente? Provado. Um caráter que foi testado. Quando a palavra de Deus nos encoraja, ele diz, ei, o casulo é o momento de Deus provar, não para destruir, mas para aprovar o nosso caráter. Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4. 1 Tessalonicenses 2, 4. Ele diz assim, pelo contrário, como homens o quê, gente? Vamos lá, como homens o quê? Como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus. Que o quê, gente? Que o quê? Que o quê? Que prova. Agora Deus prova para quê? Para nos aprovar. Deus, Ele está buscando me aprovar, te aprovar. Ele está buscando que a gente vá para um novo nível de maturidade, um novo nível de caráter, um novo nível de aprovação. Mas muitas vezes isso vem através da prova. Como é que se refina o ouro? Como é que se refina o ouro? Pelo fogo.
Inúmeras vezes a palavra de Deus faz essa analogia de que nós, assim como o ouro, nós precisamos ser purificados. Agora, gente, por mais que doa, não é para o mal, é para o bem. É porque Deus quer refinar o nosso coração, Deus quer refinar a nossa história, Deus quer refinar o nosso caráter. Ele está buscando, Ele está atrás de nos purificar, de nos refinar, de nos aprovar, para a gente, depois que passar, poder olhar para trás e dizer: eu passei. Foi difícil, doeu, mas Deus me trouxe até aqui. Eu fui provado e pela graça de Deus eu estou aqui de pé, aprovado. A gente precisa entender uma coisa, antes da gente continuar, é que Deus não traz o mal. Nunca diga: Deus trouxe essa doença para me provar, Deus trouxe esse pecado para me provar. Nunca diga isso. Queria ler juntos lá Tiago, no capítulo 1, versículos 12 a 17. Nós vamos ler juntos o que está lá em Tiago 1, a partir do versículo 12. Diz assim: feliz é o homem que persevera, olha aí, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: jamais estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta com o mal. Vamos lá. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Gente, toda vida que a Bíblia falar alguma coisa que, assim, não se deixe enganar, significa que a gente deve prestar atenção dobrada ao que vem a seguir. Toda vida que a Bíblia falar: não vos enganem, não vos enganeis, não se deixem enganar, presta atenção dobrada ao versículo seguinte. E olha o que diz o versículo seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Do alto, descendo de quem? Do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então eu quero só esclarecer antes da gente continuar. Deus não traz o mal, mas até no mal, Ele quer gerar em nós um caráter aprovado. Vou dizer isso de novo: Deus não traz o mal, mas até no mal, Ele pode usar para nos gerar um caráter aprovado. Eu vou dizer isso pela terceira vez: Deus não traz o mal, mas até no mal, se nós nos entregarmos a Ele, se nós nos rendermos a Ele, se nós confiarmos nele, Ele pode usar esse mal para construir o bem. Amém? Então, gente, Deus quer gerar em nós, o casulo gera em nós, o trabalho de Deus gera em nós esse caráter aprovado. Olha o que diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15. 2 Timóteo 2,15, diz: procure apresentar-se a Deus, o que, gente? Vamos lá, apresentar-se a Deus como? Aprovado, ou seja, que foi provado e é o que? Aprovado. Que foi o que? Provado e é o que? Aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. A gente vê isso acontecendo com Abraão. Na história ali de Abraão, Deus dá uma promessa a Abraão, dizendo: ei, Abraão, eu vou te dar um filho, e desse filho vai vir a tua descendência, e vai ser milhares de milhares de milhares. Só que o contexto ali, a esposa dele era estéril, não podia ter filho, e os dois eram muito velhos. Aí quando Deus faz esse milagre, dá esse filho, Deus chega para Abraão e diz: ei, Abraão, é o seguinte, tu vai me oferecer o teu filho como sacrifício. Abraão vai lá, leva, e na hora que vai sacrificar o filho, Deus para
e diz: ei, agora eu sei que o teu coração é meu. Você foi provado, portanto você é o que agora? Aprovado. Deus quer me aprovar, Deus quer te aprovar, Deus quer nos aprovar. Ele quer derramar bênçãos sem limites, Ele quer derramar finanças, para isso Ele vai provar. Ele quer derramar relacionamentos, para isso Ele vai provar. Ele quer derramar poder e unção, para isso Ele vai provar. Ele quer derramar a vida dEle nas nossas vidas, mas para isso Ele vai precisar o que, gente? Provar o meu coração e o teu coração, para que nós sejamos aprovados. Não somente precisamos continuar com perseverança, mas também com um caráter aprovado. E finalmente, nós precisamos continuar com esperança. Continuar com esperança. Sabe, o casulo gera em nós essas três qualidades: a qualidade da perseverança, a qualidade do caráter aprovado e a qualidade da esperança. É por isso que quando a gente olha para o casulo, a gente não pode ver como algo negativo, mas a gente pode dar glórias a Deus e dizer: Deus, eu sei que se eu confiar, se eu me entregar, isso daqui vai ser para a tua glória, e isso vai gerar em mim perseverança, e isso vai gerar em mim caráter aprovado, e isso vai gerar em mim esperança. Agora escuta com atenção sobre esperança. Romanos 5:5, ele diz: e a esperança não o que, gente? Não nos decepciona. A esperança não nos decepciona. Por quê? Por que a esperança não nos decepciona? Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Qual é a nossa certeza? Qual é a nossa garantia de esperança? Essa certeza, essa garantia se chama Espírito Santo de Deus. A nossa garantia não é algo que a gente possa ver, não é algo que a gente possa tocar, não é algo que a gente possa apalpar, é algo que Deus derramou em nossos corações, e esse algo é o maior presente que Deus poderia nos dar. Esse algo é Ele mesmo dentro de nós, o seu poder dentro de nós, a sua graça dentro de nós, a sua presença dentro de nós, que gera perseverança, que gera caráter aprovado, que gera esperança. Olha que Romanos no capítulo 8 fala sobre esse Espírito Santo. Romanos no capítulo 8, nos versículos 10, 11, 16 e 17, diz assim, Romanos 8, versículo 10, anota, diz: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo. O Espírito está vivo. O Espírito está vivo por causa da justiça. Versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito. Por meio do seu Espírito. Onde que está esse Espírito? Está lá longe, está lá na casa do pastor, está lá na igreja. Não, esse Espírito que habita em vocês, que está em vocês, que foi derramado em cada um de nós. Versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos o que, gente? Que somos o que, gente? Que somos o quê? Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, ou seja, se de fato passamos pelo casulo. Se de fato passamos pelo casulo. Para quê?
também participemos da sua glória. Deus deseja que eu e você venhamos participar da glória dele. Deus deseja que eu e você venhamos desfrutar da glória dele. Agora a glória passa por onde, gente? A glória passa pelo casulo. É por isso que eu olho para o casulo não como algo negativo. Ai, caramba, não. Eu olho para o casulo e eu digo, vai doer, mas vem em mim, casulo, porque eu sei que Deus vai operar algo poderoso. Eu olho e eu digo, essa circunstância não é legal, mas sabe de uma coisa? Quando Deus me passar através dela, eu vou sair de lá aprovado, eu vou sair de lá resiliente, eu vou sair de lá cheio de esperança. Pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito, nós temos a verdadeira esperança. Pelo Espírito, nós temos a verdadeira esperança. Lucas, se você está falando de verdadeira esperança, existe então uma falsa esperança? A gente precisa entender algo muito forte, que está lá também no livro de Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 18. Romanos 4, 18. Diz assim, Abraão contra toda o que, gente? Olha isso. Abraão contra toda esperança, em esperança, creu. Abraão contra toda esperança. Então aqui a gente aprende que existem dois tipos de esperança. Uma, Abraão foi contra, outra, Abraão abraçou. Uma, Abraão rejeitou, outra, Abraão convidou. Olha o que ele fala. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Olha esse versículo 19, meu Deus, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. O que é essa esperança que ele está falando? São os fatos. Os fatos. Os fatos. É aquela história do, eu não estou sendo negativo, eu estou sendo o quê? Eu estou sendo realista. Eu estou sendo realista, são os fatos. São os fatos. Abraão olhou para os fatos e ele disse, eu sei que os fatos são esses, eu sei que isso é real, eu estou com 100 anos, eu sei que isso é real, minha esposa é estéril, eu sei que existe essa esperança natural, e essa esperança natural está morta. Eu sei que esses são os fatos. Agora, olha a continuação desse maravilhoso texto. Mesmo assim, mesmo olhando para os fatos, encarando os fatos, olhando para as circunstâncias, não negando a realidade, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Versículo 21, estando plenamente convencido, plenamente convencido. Eu vejo os fatos, mas eu estou plenamente convencido. Eu estou olhando para as circunstâncias, mas eu estou plenamente convencido. A esperança do mundo pode estar morta, mas eu estou plenamente convencido de que Deus é poderoso para cumprir o que havia prometido. A esperança do mundo, ela é baseada em fatos e expectativas. Fatos
e expectativas realistas. Mas a esperança de Deus, ela é baseada no caráter de Deus e na palavra de Deus. A esperança de Deus, ela é baseada no caráter de Deus e na palavra de Deus. E essa esperança, ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus, derramado em nossos corações. Essa esperança não vem por repetir os fatos de novo e de novo. Essa esperança vem por repetir a palavra de novo e de novo. Essa esperança não vem por ler o relatório dos médicos de novo e de novo. Essa esperança vem por escutar a voz do Espírito de novo e de novo. Deus quer gerar essa esperança nos nossos corações pelo Espírito de Deus. Agora, para essa esperança ser gerada, eu e você precisamos abraçar o casulo e dizer: ei Deus, eu sei que nesse casulo o teu Espírito ele não me abandona. Eu sei que nesse casulo a tua presença é constante comigo. Eu sei que nesse casulo a tua palavra permanece em mim. Eu queria te convidar a baixar os teus olhos, fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça. Enquanto você está de cabeça baixa e olhos fechados, eu quero que você comece a pensar: qual a esperança que o mundo está te oferecendo hoje, que é falha? Talvez alguns fatos que todos os dias são jogados na tua cara. Talvez seja uma doença, talvez seja um relacionamento, talvez seja uma condição financeira. E está sendo jogado todos os dias. Todos os dias a falsa esperança desse mundo. Todos os dias fatos realistas estão sendo trazidos à memória. E isso tem te derrubado. E isso tem enfraquecido a tua fé. E isso tem desmotivado. Eu quero que você pense agora. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Eu quero compartilhar um pouco do que aconteceu na minha vida em outubro de 2015. Em outubro de 2015, a minha vida não parecia que podia ser melhor. Constantemente sendo convidado para pregar no Brasil e fora do Brasil. Tive a oportunidade de pregar na Austrália, tive a oportunidade de pregar nos Estados Unidos, tive a oportunidade de percorrer vários estados do Brasil pregando. Liderava na época a nossa igreja em Natal, a igreja crescendo, dobrando a cada ano. Mas o meu casamento estava ruído. O meu caráter estava falido. E em outubro de 2015, eu conversei com a minha esposa e a gente disse: não dá mais, a gente vai se divorciar. A gente vai se separar porque não dá mais. Pecados dominavam a minha vida e me seguravam. E eu não conseguia mais manter uma vida dupla. E eu lembro que em outubro de 2015, por algum motivo, a gente veio aqui para Fortaleza, no meio dessa bagunça, no meio desse negócio de a gente vai se separar. E eu comecei a dizer para mim mesmo: caramba, todo o plano e ministério que Deus tem para mim se acabou. Eu nunca mais vou ser pastor. Eu nunca mais vou pregar.
eu nunca mais vou poder viver aquilo que Deus colocou no meu coração desde que eu era uma criança. E eu lembro que enquanto estava sendo construído esse auditório não tinha nada, só tinha cimento. Eu lembro que eu subi nesse palco, era só cimento aqui, não tinha nada, não tinha cadeiras, não tinha nada, era só cimento. E eu lembro que nesse palco eu olhei para o vazio, e eu disse para mim mesmo, eu nunca vou pregar nessa igreja. Eu nunca vou pregar nesse palco. Eu nunca vou pegar um microfone, subir nesse palco, olhar para as pessoas aqui embaixo e falar da palavra de Deus. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. E durante os próximos 26 meses após isso, depois de muita dor, depois de muita paulada, depois de muito erro, depois de muito aprendizado, eu posso olhar para trás e dizer, graças a Deus pelo casulo. Graças a Deus pelo casulo. Graças a Deus pelo casulo. Deus não trouxe aquele casulo, mas graças a Deus, porque naquele casulo Ele trabalhou em mim. Porque naquele casulo Ele me disciplinou, Ele me ensinou, Ele me corrigiu, Ele me construiu, Ele restaurou o meu relacionamento com Ele, Ele restaurou o meu relacionamento com a minha esposa, Ele restaurou o plano e o propósito dEle para a minha vida. Apesar de todos os fatos dizer que não era possível, Deus disse, ei, a palavra final não são os fatos, a palavra final é a minha palavra. A palavra final vem do meu espírito, a palavra final vem da minha presença, a palavra final vem da minha boca. Eu não sei o que os fatos estão jogando contra você, mas eu sei que os fatos não são a palavra final da tua vida. Eu não sei o que as circunstâncias estão falando para você, mas eu sei que as circunstâncias não são a palavra final da tua vida. Eu não sei o que as tuas emoções e os teus sentimentos estão falando, mas de uma coisa eu sei: a palavra final é a do Espírito de Deus. É a do Espírito de Deus.